pessoal, tudo bem? Então veja só, para a gente dar continuidade às nossas aulas, a gente hoje vai ver o chamado peso de um corpo, né? Na aula anterior a gente viu as leis de Newton, onde a primeira lei, lei da inércia, segunda lei, princípio da dinâmica, e terceira lei, ação e reação. E essa semana a gente vai começar a ver as forças que atuam na interação entre corpos. O peso é uma força de interação à distância, né? O que seria o peso de um corpo? O peso de um corpo nada mais é do que uma força exercida através da força gravitacional, né? Força gravitacional, ela é vertical e para baixo, né? Essa força gravitacional, ela é exercida, a gente já viu aí, através da camada da gravidade, né? Essa gravidade que exerce, que empurra tudo para o centro da Terra. Como é que eu determino esse peso, né? Esse peso é a relação do produto da massa pela gravidade. Trabalhando essa fórmula, eu posso também dizer que a massa do corpo é o peso dividido pela gravidade, né? Eu posso ter essa relação também, certo? Por que temos essa setinha em cima da letra? Porque indica que é uma grandeza vetorial, pessoal. O que é uma grandeza vetorial? Módulo, direção e sentido, né? Então aqui a gente tem um problema que diz o seguinte, ó, um astronauta possui massa 64 quilos, né? Cometemos esse erro de dizer, vou na balança medir meu peso. Não, a gente não mede peso em balança, a gente mede a massa corporal, porque o peso ele depende de quem? Da gravidade, né? Então, essa questão aí diz que o astronauta tem massa 64 quilos, pede para a gente determinar na letra A sua massa na Terra. Aí isso é uma pegadinha, ó. Peso, ele vai variar. Por que o peso vai variar? Porque ele depende da gravidade. Então, a gravidade, ela muda dependendo do local, né? Já a massa, ela é invariável. Se a massa dele na Terra é 64, né? A massa do astronauta é 64, a sua massa na Terra é 64 quilos. A sua massa na Lua, a massa do astronauta, ela permanece lá na Lua 64 quilos. Por quê? Porque massa é invariável. A massa não muda. O que é que vai variar? O que vai variar é o peso, que a gente vai ver agora na letra C e D. Então, ó, a letra C aí, ele pede o quê? O seu peso na Terra. Então, qual o peso desse astronauta na Terra? Onde a gravidade foi de 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gravidade na Terra é aproximadamente 9,8, mas para facilitar os cálculos sempre usa 10. Professor, não deu a gravidade na questão, o que é que eu faço? 10. Dando ou não, 10. Eu só uso 9,8 quando ele disser adote 9,8, certo? Então aqui, ó, se ele pede o peso, o que é o peso? É o produto da massa pela gravidade. Então o peso, a massa em quilos, 64, a gravidade na Terra, 10. Então 64 vezes 10, 640. Peso é uma força. Então força é medido em Newton, que a gente viu aí, baseado nas leis de Newton. Então veja aqui, a massa dele na Terra é 64, mas como o peso depende da gravidade, o peso na Terra veio para 640. Na Lua não tem gravidade. Falso. A Lua tem gravidade, ela é praticamente zero. A gravidade da Lua é 1/6 da gravidade da Terra. Então na letra D, ó, o peso na Lua, só que a gravidade lá vai ser 1,6. Mesmo procedimento, ó. Quem é peso? Peso é massa vezes gravidade. A massa do astronauta não muda, ela é invariável, 64. A gravidade, 1,6. Então vamos lá, fazendo nosso cálculo à parte, né? 6 vezes 4, 24 dá 2, 36 e 2, 38. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 6, 6. Então 4, 12, 10, uma casa. Então, esse astronauta vai ter um peso na Lua de 102,4 newtons. Então, determinamos o peso deste astronauta na Terra e determinamos o peso dele na Lua. Veja que a massa não varia, né? A massa é invariável, ela não vai mudar de local. O que vai mudar é sempre o peso por causa da ação da gravidade. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido.